Neste vídeo vamos falar sobre a geografia das indústrias. Lembrando que a indústria pertence ao setor secundário. A economia de um país pode ser dividida em setores. O setor primário, que está ligado à agropecuária. O secundário, a indústrias. O terciário, ao comércio e prestação de serviços. E o setor quaternário é o setor de pesquisa e desenvolvimento. A primeira coisa que devemos saber é que existem vários tipos de indústrias. Temos, por exemplo, a indústria de construção, a indústria de extração e a mais importante, a indústria de transformação. Quando você vê alguém trabalhando na construção de um prédio, por exemplo, esta pessoa faz parte de uma indústria de construção. Ou melhor, esta pessoa trabalha para uma indústria de construção. Agora, se você conhece alguém que trabalha, por exemplo, para uma mineradora, esta pessoa trabalha para uma indústria de extração. E por fim, a indústria de transformação é a indústria que pega a matéria-prima, transforma a matéria-prima em algo, e após passa para outro setor, que vai transformar novamente para que este produto seja útil para algum setor. Dentro da indústria de transformação, temos alguns tipos de indústria. Primeiramente, temos a indústria de base. Pelo nome já dá para entender que ela é a base do processo industrial. Esta indústria pega a matéria-prima e transforma em um produto industrializado. Um exemplo são as siderúrgicas. Nas siderúrgicas, a matéria-prima é o minério de ferro e o produto pode ser uma peça qualquer. Esse produto é passado para outra indústria, a indústria de bens intermediários. Esta indústria pega o produto da indústria de base e transforma em máquinas, equipamentos, e depois disso o produto desta indústria é destinado tanto para as indústrias de bens capital quanto para indústrias de bens de consumo. E além disso, a indústria de bens de consumo é dividida em duráveis e não duráveis, ou seja, em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Alguns exemplos de bens de consumo duráveis podem ser eletrodomésticos, automóveis, e de bens não duráveis pode ser alimentos, calçados, higiene pessoal e entre outros. Esta indústria destina a sua produção para o mercado consumidor, ou seja, para o consumidor final. Desde o período colonial, o país pobre era marcado pela exportação de matéria-prima, e os grandes compradores sempre foram os países ricos. Os países ricos compravam tanto minério de ferro porque eles têm mais indústrias e bens intermediários. Ou seja, se um país é rico, a maior concentração de indústrias são as indústrias de base. Porém, se o país é pobre, o que vai predominar são as indústrias de consumo. Até 2008, o Japão era o maior comprador de minério de ferro do Brasil. E hoje perde para a China, ficando em segundo lugar. E tem a maior concentração de siderúrgicas do mundo. No entanto, não produz 1 quilo de minério de ferro, tanto que ele tem seu relevo recente. A desconcentração industrial é um processo que se caracteriza pela diminuição do crescimento de indústrias nos países ricos e pelo aumento de empresas que transferem suas atividades se instalando em países pobres. Apesar de estar havendo uma desconcentração, a maior parte das indústrias do mundo estão nos países ricos. A partir da segunda metade do século XX, as empresas começaram a ir para outras áreas do mundo. No mundo existem as indústrias de pontas e as indústrias tradicionais. As indústrias de ponta são aquelas que tendem a se localizar nos países ricos.
Elas utilizam recursos tecnológicos altamente sofisticados e estão em constante processo de inovação. As tradicionais utilizam pouca tecnologia e muita mão de obra. Suas máquinas são pesadas e não exigem mão de obra qualificada para exercer a maior parte da produção. Essas indústrias, há algum tempo, estão saindo dos seus territórios em busca de mão de obra barata e abundante, incentivos fiscais, mercado consumidor e leis de antipoluição frágeis. Nos países ricos, as leis são muito mais exigentes. E por este fato, as indústrias acabam fugindo também dessas leis, já que as tradicionais são as que mais poluem. Os principais sistemas de produção são o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. O Taylorismo surgiu com Frederick Taylor em meados do século XX. Taylor racionalizou a produção. Ele fez com que o trabalhador exercesse sua função de forma muito otimizada, no menor tempo possível e da melhor forma possível. Ou seja, ele começou a especializar a produção. Cada um fazia aquilo que sabia fazer melhor. Ele instituiu o que chamamos de hierarquia da produção. Com isso, passou-se a haver um chefe, um gerente, que ficava com o relógio marcando o tempo de produção. Isso fez com que houvesse competições entre os funcionários. Aquele que produzisse mais rápido era premiado com algo como bônus salarial. No filme Tempos Modernos de Charles Chaplin podemos ver alguns exemplos de Taylorismo. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Como podemos ver nestas cenas, havia sempre alguém que monitorava a produção, alguém que ficava ali marcando o tempo da produção, o tempo que eles produziam, que levava para produzir. E esta é uma das características do Taylorismo. E aquele que monitora a produção, ele pode ser chamado hoje de supervisor ou gerente, aquele que fica abaixo do patrão. E como já mencionamos, isso surgiu com a hierarquia da produção, que foi instituída por Frederick Taylor. Quando falamos de Fordismo, falamos de Henry Ford. Ele começou a produzir automóveis no final do século XIX e a partir do século XX. Henry Ford padronizou a produção. Dessa forma, se tem tudo um padrão, ou seja, uma quantidade igual. E dessa forma, se sobrasse alguma peça, alguma coisa que não era utilizada no momento, era guardada e poderia ser usada a partir do ano que vem. Por isso nunca ia sobrar peça alguma. Assim, ele poderia ter uma vantagem de ter bons estoques e aumentar cada vez mais a produtividade. E ao quando comprar alguma peça, exemplo, um pote de tinta, parafuso, essas coisas, é um certo preço, mas como ele comprava em quantidade, ele ganhava um bom desconto em cima. Dando um exemplo, se eu comprar um pote de tinta, eu vou pagar um preço X, mas se eu comprar vários potes de tinta, esse preço X vai diminuindo e tendo um bom desconto. Vamos supor então que cada R$1 que ele comprava em coisa, em parafuso, essas coisas,
Como ele comprava muito, de R$1 ia baixar para 60 a 70 centavos, tendo desconto. Com este método de produção, ele também fez com que o trabalho fosse repetitivo. Assim, qualquer pessoa ou trabalhador poderia fazer o serviço, sem dificuldade alguma. Um exemplo é Charlie Chaplin, com o filme Tempos Modernos, teve a intenção de criticar este modelo de produção. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Como podemos ver as cenas, esse método de produção padronizado acaba degradando a vida do ser humano. Além disso, podemos ver muito bem que o trabalhador sabia fazer apenas uma coisa. Como, por exemplo, Charlie Chaplin sabia apenas parafusar, que era o único dever dele. Isso significa que qualquer pessoa poderia fazer aquele trabalho, até porque a pessoa precisaria fazer somente uma coisa na produção inteira. Outra crítica bem visível era que os carros eram iguais, existia apenas um modelo. O toyotismo também é conhecido como acumulação flexível. Este modelo de produção industrial foi criado pelo Eiji Toyoda. Toyota pensava diferente de Ford. Ele resolveu diversificar a produção para atender a vários mercados. Diferente do Fordismo, o Toyotismo é marcado por grande diversificação. Porém, para poder trabalhar com diversificação, não dá para ter grandes estoques. Então, Toyota diminuiu a produção e passou a produzir de acordo com a demanda. Ou seja, tudo era produzido e transportado no momento certo. Daí também surge a pesquisa de mercado. As indústrias passaram a se preocupar no que o consumidor queria e do que ele gostava. Toyota também percebe que o consumidor gostava da qualidade do produto. As indústrias de hoje são toyotismo. Hoje elas estão abertas à diversificação. Elas querem alcançar o mercado.